Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo fazer uma demonstração recorrendo ao produto escalar. Este tem sido um exercício que tem saído com frequência, quer em testes intermédios, quer nos testes dos vossos professores. Daí eu decidi fazer então este vídeo com uma demonstração em geometria, recorrendo então ao produto escalar. O desafio consiste no seguinte: prova que as diagonais do losango são perpendiculares. Ok? Como é que eu vou provar que as diagonais do losango são perpendiculares? Em primeiro lugar, vou então colocar aqui pontos, aqui nos vértices do losango A, B, C, D. Pretendo então provar que as diagonais são perpendiculares. E as diagonais são exatamente esta diagonal AC e a outra diagonal é exatamente esta diagonal DB. E eu pretendo então provar que as diagonais são perpendiculares. Vocês já sabem isto, né? Isto foi dado no quinto, sexto ano, onde vocês falam dos quadriláteros e dão aí que as diagonais de um losango são sempre perpendiculares, quer no losango, quer no quadrado. O quadrado não deixa de ser um losango. As diagonais de um losango são sempre perpendiculares. Okay? Mas nós não vamos poder assumir isso, nós vamos ter que mostrar. Né? Ou vamos fingir que não sabemos isso. Vamos ter que fazer uma série de deduções lógicas até chegar a uma conclusão final, onde concluímos que realmente as diagonais de um losango são perpendiculares, isto para qualquer losango que a gente tenha. Então vocês devem restar o seguinte: se as diagonais são perpendiculares, então se AC é perpendicular com DB, isto tem uma implicação. Portanto, o que é que acontece a nível do produto escalar? Porque vai ser aí que consistirá então a minha prova. Se estas diagonais são perpendiculares, então o produto escalar entre AC e DB terá que ser obrigatoriamente igual a zero. Okay? Se provarmos que o produto escalar entre AC e DB é zero, provamos então que estas diagonais AC e DB são realmente perpendiculares. Agora, onde é que está talvez a dificuldade disto? É que vocês agora devem estar a pensar, isto é fácil, não é? Porque eu pego nisto, aplico então a definição de produto escalar, que seria a norma da AC, vezes a norma do vetor DB, e depois vezes, eu fazia aqui estes vetores, não é? A AC e o vetor DB, aplicava o produto escalar, e depois tinha aqui vezes o cosseno do ângulo que AC faz então com DB. O problema está exatamente aqui. É que para vocês fazerem este ângulo, vocês vão ter que assumir que o ângulo é 90 graus, certo? Este ângulo obviamente vai ser 90 graus, porque a gente sabe que estas diagonais são perpendiculares. O problema nisto está se vocês vão dizer que este ângulo é 90 graus, vocês estão a assumir que as diagonais são perpendiculares e no fundo não estão a provar nada. Não é? Estão a assumir, obviamente, que se o ângulo entre estes vetores é 90 graus, as diagonais são perpendiculares. Então, como isto aqui, este cosseno de 90 dava zero, então o produto escalar dá zero. Bem, isto não prova nada. Não prova nada porquê? Porque eu estou a assumir que eles são perpendiculares sem provar. Okay? Por isso é que isto é, de certa forma, mais complexo do que parecia. Porque eu não vou poder vir por aqui. Eu não vou poder vir por aqui porque senão assumo que o ângulo é 90 graus e eu não o posso fazer. Senão estou a assumir a demonstração antes de a provar. Okay? Então não podem vir por aqui. Vamos ter que delinear outra estratégia. E a estratégia passa sempre em fazer decomposições dos vetores que têm aqui pela soma de outros dois. Okay? Pela soma ou diferença, depende do que der mais jeito. Então eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou definir estes dois vetores, o vetor AC e o vetor AB, usando apenas dois vetores. Os vetores que eu vou usar para fazer a decomposição destes é este vetor DA e é este vetor DC. Só vou usar estes dois vetores para a decomposição e mais nenhum. Okay? E vou ainda considerar que o ângulo entre estes vetores é exatamente o ângulo alfa. Okay? Vou então aqui assumir que alfa é igual ao ângulo que DA faz com DC. Okay? Vou assumir então isto. Vou chamar este ângulo alfa. O valor não me interessa, é alfa. Okay? Agora vou então exprimir os vetores, cada um destes vetores pela soma e vou usar apenas estes dois, o vetor DA e o vetor DC. Sendo assim, então este vetor que eu tenho aqui, AC, pode ser exprimido pela soma destes dois vetores. De que forma? Okay? Vocês devem estar a pensar, AC, não é, que é este vetor aqui,
Isto seria como assim mais AD, não é? E AD eu somava DC. Esta soma que vocês estão aqui a ver, realmente dava a C. Mas ele vai-me dar jeito de ter aqui os vetores com a mesma origem. Vai-me dar jeito de usar aqui este DA. Já vão perceber porquê. Mas isso também não é problema, porque eu posso dizer, eu ter o vetor AD é a mesma coisa, é o mesmo que ter o vetor menos DA, ok? O vetor AD é o mesmo que se eu tiver menos DA, é exatamente a mesma coisa. Tem a mesma direção, inverte o sentido. Este menos, até vocês podiam dizer que era igual a mais e trocam as letras. Lembram-se desta estratégia? Podiam passar para positivo e ficava mais AD, certo? Que é a mesma coisa. Mas desta forma permite apenas continuar a trabalhar com aquilo que eu quero, que é o vetor DA. Sendo assim, então AC, eu posso dizer que é menos DA. Menos DA. Deixem-me registrar isto aqui melhor. Fica então menos DA. Fica menos DA. E a menos DA eu adiciono DC. Mais DC. Ok. Então tenho aqui a decomposição do vetor AC pela soma de outros dois. O mesmo irei fazer então aqui para o vetor DB. O vetor DB, que é exatamente este vetor aqui, pode ser dado então por DC mais CB, né? Eu podia pensar nisso, se ao vetor DC adicionar o vetor CB, adicionar este, o resultado da soma dar-me-á DB. Mas agora eu não quero usar aqui o CB, eu só quero usar estes dois. Só quero usar exatamente estes dois. Mas este vetor CB é o mesmo que este vetor DB. Como os vetores são livres, eles podem estar em qualquer sítio, o mesmo vetor. E repara, eu só tenho que garantir três situações. Para eu dizer que é igual, que o vetor DA é igual ao vetor CB, eles têm que ter a mesma direção, o que é verdade, porque os lados do paralelogramo são paralelos 2 a 2, logo a direção é a mesma. Tem que ter o mesmo sentido, que é o mesmo sentido oblíquo e com a mesma inclinação. Ok? Eu aqui, este é um vetor oblíquo, desloco-me da direita para a esquerda e depois da esquerda, ou melhor, de baixo para cima. O mesmo sentido tem este vetor CB e tem que ter a mesma medida, que é o caso, não é? Porque um losango tem os lados todos iguais. Tudo bem, então eu posso dizer que este CB é a mesma coisa que TDA. Então este vetor DB, que seria esta diagonal maior, pode ser dado exatamente pela soma de DC com DA. Ok? E tem então aqui os dois vetores, vá lá, feita a decomposição dos vetores por uma soma de outros dois. Agora, o que vou fazer é mesmo aplicar o produto escalar, nada mais. Agora esta é só a aplicação do produto escalar. Então teria isto aqui, né? Isto aqui, eu ter o produto escalar entre AC e DB, é a mesma coisa que eu ter o produto escalar da decomposição da AC com a decomposição da AB, é a mesma coisa, né? Porque o vetor AC pode ser exprimido assim. Então teria aqui o produto escalar entre menos DA mais DC e teria aqui escalar com exatamente DC, que é o DB, é esta soma, DC mais DA. Agora, como o produto escalar goza e vem da propriedade distributiva, o que eu vou fazer é aqui a distribuição dos produtos escalares, ou seja, ficarei com menos DA a escalar com DC, menos DA a escalar com DA, depois DC a escalar com DC e DC a escalar com DA. Okay? Então isto é equivalente a eu ter que o produto escalar entre AC e DB. Aplicando então aqui as distributivas, eu terei o seguinte, menos DA escalar com DC, okay? Mais, e depois como tem aqui este menos, até vou colocar aqui um parênteses, tem então menos DA escalar com DA, não é? Estou apenas a fazer as distributivas, escalar aqui com DA. Agora, fazer a distributiva para este, mais, e adicionava aqui então DC escalar com DC, mais, apliquei esta distributiva, agora falta o último DC, então escalar com DA. Ok. Agora, depois disto, vou então aplicar, peço desculpa, vou então aplicar a fórmula, a definição, vá lá, do produto escalar, que me diz o quê? O produto escalar entre o IV, sendo o IV dois vetores quaisquer, né, é sempre igual à norma de U, que é o comprimento, né, do vetor, vezes a norma de V, que é o comprimento do vetor V,
vezes o cosseno do ângulo que U faz com V. Esta é então a definição do produto escalar, que é exatamente o que eu vou aplicar aqui a todas estas situações. Okay? Obtenho então o seguinte, isto será equivalente a eu dizer que o produto escalar entre AC e DB não é nada mais do que, e vou fazer agora aqui as definições. Vou em cada um deles colocar uma cor diferente para depois ser possível distinguir aqui na resolução do exercício. Então aqui terei menos a norma de DA. Okay? Vocês têm aqui menos DA, isto acaba por ser um K vezes U, okay? Sendo a constante aqui menos 1 vezes isto. E repara no seguinte, vocês têm uma propriedade do produto escalar que vos diz o seguinte. Se tiverem K vezes U escalar com V, vocês podem então fazer o produto escalar e depois multiplicar pela constante. Okay? Isto é uma das propriedades do produto escalar. Sendo assim, este menos pode passar para fora do produto escalar e o que eu vou fazer aqui é exatamente o produto escalar entre DA e DC e ficar com o tal K aqui de fora que eu depois então no final de fazer o produto escalar multiplicarei a constante. Ficarei então aqui, deixa-me até colocar isto assim, a norma de DA vezes a norma de DC vezes então o cosseno do ângulo que DA faz com DC. Ok. E estaria então isto. Mais, e agora vou aplicar aqui a mesma história. Aquele menos passa outra vez para trás, né, do produto escalar, exatamente por esta propriedade. E ficarei então, vou avançar uma linha, senão não vou ter espaço. Fica então mais, vou abrir aqui parênteses, mais não, menos por causa do tal menos, não é, que passa para trás. E terei então aqui menos, agora aplicando a definição de produto escalar, tenho a norma de DA vezes a norma, aqui é vezes, né? Não tem nada a ver com produto escalar, vezes a norma de DA, que é exatamente o mesmo, vezes então o cosseno do ângulo que DA faz com DA. Ok. Depois agora mais, isto fizeste nesta cor, né? Agora vou mudar então de cor para pôr o próximo. Será este, vou então agora escrever este. E seria então mais a norma de DC, vezes a norma de DC, vezes o cosseno que DC, do ângulo que DC faz com DC, mais, e agora vou colocar então aqui o último, tenho que economizar aqui um pouco de espaço, terei então aqui mais, e o último pode ficar a branco, não há problema nenhum. Terei então a norma de DC, vezes a norma de DA, vezes então o cosseno do ângulo que DC faz com DA. Ok, tudo bem. Isto será então equivalente a eu ter que o produto escalar entre AC e DB é exatamente dado pelo seguinte. Repara que eu tenho aqui menos, né? Este é o tal menos da constante, abre parênteses. A norma de DA é o comprimento de DA e a norma de DC é o comprimento de DC. Visto que isto não é nada mais do que um losango, okay? Os lados são iguais, sendo assim então as normas destes dois vetores são iguais. Eu posso então dizer que a norma de DA vezes a norma de DC não é nada mais do que a norma de DA ao quadrado, não é? Porque o comprimento é o mesmo. Okay. Isto é ainda vezes o cosseno do ângulo que DA faz com DC, que eu aqui chamei alfa. Né? Inicialmente chamei alfa, então vezes o cosseno de alfa. Pronto, aqui até podia tirar agora aqui os parênteses e fica então ali com um sinal negativo. Depois mais, e agora tem aqui esta situação aqui em azul, ou melhor, menos, cuidado, tenho que ter cuidado aqui nisto. Isto era mais, mas depois aqui temos um menos. Então menos, agora a norma de A com a norma de A dá então a norma de DA ao quadrado vezes o cosseno de DA com DA, que é exatamente o cosseno de 0. Ok? É exatamente o cosseno de 0 graus. Tudo bem.
Okay. E o cosseno de 0 graus é exatamente 1. Estamos a falar do mesmo vetor, dA com dA. O cosseno é 0, então isto dará 1. Né? Este cosseno dá 1. Então fica apenas aqui com a norma de dA ao quadrado. Ok, tudo bem. Agora, prosseguindo, temos então aqui o quê? A norma de DC, e a norma de DC é exatamente igual à norma de DA, porque estamos a falar num losango, né? Então eu podia até substituir isto para ter as mesmas normas, porque depois para poder efetuar cortes, podia então aqui dizer que tinha a norma de DA ao quadrado, vezes então o cosseno que DC faz com DC, que é 1, né? Porque é o cosseno de 0, são o mesmo vetor, o ângulo que eles fazem é 0, então teria 1. Então ficaria norma de A ao quadrado vezes 1, que dá norma de A ao quadrado, mais então a última, que teria então a norma de DC, vezes a norma de A, teria então aqui a norma de dA ao quadrado. Isto porque, mais uma vez, reforço a ideia que o comprimento de dA é igual ao comprimento de DC, estamos a falar de um losango, e depois vezes então o cosseno que DC faz com dA, que seria exatamente o meu alfa, é o mesmo ângulo. Agora repara no seguinte, eu tenho aqui menos a norma de A ao quadrado mais a norma de A ao quadrado, isto dá 0, ok? E tenho aqui menos a norma de A ao quadrado vezes cosseno de alfa e tenho aqui mais a norma de A ao quadrado vezes cosseno de alfa. Ok, isto também vai dar 0, esta soma toda vai dar 0. Sendo assim, concluímos que o produto escalar entre AC e DB é igual a 0. E se o produto escalar é igual a 0, se o produto escalar entre este vetor AC e este vetor DB é igual a 0, então provamos que AC é, portanto, né? Portanto, AC é perpendicular com DB. Ok? E temos então aqui a nossa demonstração que realmente, para qualquer que seja o losango, as perpendiculares, ou melhor, exato, as diagonais são perpendiculares. Fica então aqui a sugestão de demonstração. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço.